Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Este episódio contempla o lançamento, de forma retroativa, dos episódios do ano de 2023. Ano um pouco conturbado por questões pessoais e pelo estágio final do meu doutoramento. Entrego, além deste, mais 13 novos episódios, abordando diversos temas da parte introdutória do estudo no processo civil. Para marcar esse retorno de forma significativa, contamos com a presença do Prof. Eduardo Lamy, quem aceitou o convite para discorrer sobre o tema aproveitamento de meios no processo civil, assunto extremamente necessário, atual e instigante. O professor Lamy, para quem não o conhece, é advogado, pós-doutor em Direito pela UFPR, pesquisador visitante no Instituto Max Planck de Luxemburgo, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor da UFSC nos cursos de graduação, mestrado e doutorado em Direito, presidente da Associação Brasileira de Integridade e Conformidade, membro da Associação Internacional de Compliance e da Associação Internacional de Direito Processual. Muito bem, como já é de costume das nossas entrevistas aqui do Processo Cast, antes de adentrarmos no conteúdo deste episódio, Prof. Lamy, poderia contar um pouco mais sobre o senhor e a sua trajetória? Seja bem-vindo, é uma grata felicidade tê-lo conosco. Guilherme, alegria minha, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa aqui no Processo Cast. Você é uma pessoa que se dedica ao estudo do processo, de vários temas em direito, e cujas iniciativas são muito bem-vindas. E, portanto, eu te agradeço muito, não apenas o convite, mas também parabenizo pelas iniciativas, pelas publicações, pelos estudos, pela profundidade com que você faz as suas análises, e principalmente porque o Processo Cast é uma forma de você compartilhar esforço e o resultado do seu esforço com os demais estudiosos do processo. Então, eu acredito que a sua iniciativa em relação a isso é muito bem-vinda e outros estudiosos do processo devem repetir esse tipo de iniciativa. E penso eu que o início do teu programa aí para a gente fazer a nossa sessão de hoje, a respeito, falando um pouco da vida de cada um, é muito importante. Todas as vezes que eu converso com orientandos, por exemplo, eu sempre busco encontrar o melhor tema possível para o orientando através da compreensão de características pessoais e não através apenas das ideias, porque existem ideias que são caras aos autores a partir de ligações e de laços pessoais. Então, compreender que tipo de tema vai influenciar e vai incentivar o autor e o pesquisador a encontrar melhores soluções é também compreender quem ele é também compreender quais são os temas que dão mais vontade de estudar, de pesquisar, por qual motivo você escolheu estudar processo, por qual motivo você escolheu se dedicar para esse ou para aquele tema, é também conhecer a si mesmo melhor. Eu acho que essa fase inicial do Processo Cast, em que a gente fala um pouquinho da pessoa e não só do tema, é muito importante. No meu caso, eu fui aluno de um professor que era uma figura muito, não apenas paternal, mas uma figura de muita autoridade para mim e para os meus colegas, que era o professor Eduardo de Mello Souza, que é um professor da Universidade Federal clássico, um professor que conta piadas que até hoje a gente lembra, né? O pessoal da minha turma foi paraninfo da minha turma. Eu tive a felicidade de estagiar com esse professor, depois de ser sócio dele durante um determinado período da minha advocacia. E por esse motivo eu fiquei muito empolgado com estudar processo. Claro que a ideia de estudar o tema decorreu da influência desse professor, mas uma série de outras questões aconteceram na minha vida que me levaram a estudar processo também, especialmente alguns temas dentro do processo. Eu quis
também estudar processo, especialmente o tema ligado à tutela provisória, por conta de uma circunstância que aconteceu com o meu pai durante a minha infância e início de adolescência, porque ele tinha um sonho de ter um veículo que era um Oldsmobile. O sonho do Oldsmobile do meu pai, no entanto, se desfez quando ele comprou um Oldsmobile usado que veio para o porto. E um advogado disse a ele, não, fique tranquilo que eu vou pedir uma liminar em mandado de segurança e vai dar tudo certo, você consegue o seu veículo. E aí o advogado não conseguiu eliminar, porque ele não tinha estudado as limitações da tutela provisória contra a fazenda pública. E naquele caso, o meu pai ganhou o processo, só que ele ganhou o processo com trânsito em julgado muitos anos depois. O carro já era um carro usado. Então, quando ele conseguiu liberar o carro, a gente foi buscar o carro no Porto de Santos, e o carro quebrou umas 5, 6 vezes na estrada. A gente chegou com o carro rebocado em casa, e eu fiquei muito triste por ver o meu pai triste, e também por não entender por qual motivo, se ele tinha direito ao carro, esse direito demorou tanto tempo para ser reconhecido, e por qual motivo o advogado tentou, na verdade, o advogado não conseguiu explicar para o meu pai por qual motivo, no caso dele, o desbloqueio de um bem preso na aduana não podia ser objeto de liminar. Então, a falta de compreensão fez com que vários dos temas ligados ao processo fossem escolhidos por mim ao longo dos anos. Então, por isso eu fui a São Paulo, eu fiz mestrado e doutorado na PUC em São Paulo, porque eu entendi que era uma escola que complementaria melhor a minha formação na Federal de Santa Catarina. E depois, quando eu retornei para Santa Catarina, advogando já aqui, em vários momentos, a minha maior preocupação foi com a complexidade inútil do processo. Circunstâncias em que o direito processual é inutilmente complexo. Então, o nosso tema de hoje, por exemplo, aproveitamento de meios, está ligado com uma tentativa de diminuição da complexidade processual inútil. Então, vários dos temas que eu estudei tiveram ligados com isso, mas eu confesso que eu gosto muito do conhecimento como um todo. Então, eu não sou aquele processualista clássico que estuda só processo ou que na maioria das vezes se preocupa com uma visão de apego e adequação a meios processuais como se isso fosse o que há de mais importante dentro da disciplina. E é por isso que, no âmbito do processo, adoro estudá-lo de maneira interdisciplinar. Dentro dos demais ramos do direito, me dediquei para estudar vários ramos do direito público, outros ramos do direito público, questões ligadas à governança corporativa, muitas questões ligadas ao direito empresarial e também questões ligadas à integridade, FCPA, programas de compliance, relação desses programas de integridade com o direito processual. E hoje eu tenho uma disciplina, inclusive, no mestrado e doutorado da UFSC, que é sobre processo e integridade, processo e conformidade. Então, essa, de uma certa forma, é a minha história, contada aí sob um determinado ângulo, mas é a minha história. Professor, obrigado por compartilhar essas passagens conosco. Eu sabia de algumas informações pelas nossas trocas, especialmente que és um musicista, pianista, de primeira categoria. Agora, demais pontos são novidades. Caminhando agora para o tema do episódio, faço uma introdução à fala do Prof. Lamy. Eu tenho a felicidade de ser integrante do grupo de pesquisa Processo, Constituição, Conformidade e Integridade da Universidade Federal de Santa Catarina, liderado pelo Prof. Lamy, de modo que sei, aliás, até mesmo antes de ingressar no grupo, do seu zelo e a sua precisão cirúrgica para discorrer sobre temas e pontuar palavras. Esse cuidado é perceptível em absolutamente todas as contribuições do professor Lamy, das quais chamo a atenção da audiência para uma que me encantou desde a primeira leitura, a obra Aproveitamento de Meios no Processo Civil. Historicamente, o processo civil passou por um período de acentuada formalidade, de modo que a maioria da complexidade em processo, se assim posso dizer, atualmente é uma oxigenação dessa postura. Nesse sentido, algumas pseudocrenças ficaram enraizadas na epistemologia do processo,
Paralelamente, esse, entre aspas, alto rigor do processo foi tentado substituído ou desviado ao longo da história, como, por exemplo, a ideia equivocada da fungibilidade no processo civil brasileiro. O Prof. Lamy, em uma teorização que respira a Constituição e direitos fundamentais, com muita destreza, sensibilidade e racionalidade, enfrenta esse dilema, convidando-o para, a partir de agora, discorrer sobre o tema. Professor, a palavra é sua. Obrigado pelos adjetivos favoráveis, Guilherme. Como eu disse anteriormente, este tema decorreu da busca por redução da complexidade processual inútil que sempre me motivou, uma das características de motivação do meu estudo. Quando eu estudei o princípio da fungibilidade, chamou muito a minha atenção o fato de que fungibilidade é um tema que vem do direito material. E que no direito material a ideia de fungibilidade é a ideia de troca, é a ideia de substituição. Então, quando nós denominamos como princípio da fungibilidade a ideia de utilização ou de aceitação de um meio processual distinto daquele que o julgador entende como sendo adequado num determinado caso concreto, nós estamos emprestando um termo que vem do direito material e que provoca e pode provocar uma série de confusões. Uma tese de doutorado, inclusive, Sidney Amendoeira, foi defendida no sentido de dizer que fungibilidade significa conversão de um meio processual no outro. E de que se um meio processual não puder ser convertido no outro meio processual, não é fungível. De tal maneira que você coloca o império da forma sobre a essência ao fazê-lo. Tudo porque você, dentro da lógica de fungibilidade, se eu realmente trouxer um conceito e uma noção de substituição, de troca que vem do direito material para o processo, eu chegarei à conclusão de que aquilo que pode ser trocado, substituído, convertido, portanto, a troca no processo seria essa ideia de conversão, é que é fungível. Veja como são dois universos. Se eu partir de prismas diferentes, chegarei a conclusões completamente distintas. Então, é por este motivo que, quando eu falo de aproveitamento, estou falando de aproveitamento para transformar a terminologia no sentido de entender que fungibilidade sequer deve ser chamada de fungibilidade. Esse é o primeiro ponto. Porque se eu denomino essa questão, o tema, como fungibilidade, eu já estou me referindo a uma série de noções que vêm do direito material e de concepções que me atrasam o desenvolvimento daquilo que nós buscamos, que é o aproveitamento. Esse é o primeiro ponto. Aproveitamento significa aceitação, significa tolerância. E aí nós precisamos entender a distinção entre aproveitamento e instrumentalidade das formas. Por quê? Porque se eu lido com a ideia de instrumentalidade como sendo um princípio decorrente das nulidades apenas, eu não preciso trabalhar com a gravidade de circunstâncias em que não possa ser imputado um erro à parte. Então, imagine uma ação popular que foi proposta pelo Ministério Público. Pode o juiz receber como ação civil pública? A resposta é, a partir do aproveitamento de meios, não. Por quê? Porque não existe circunstância que dentro do sistema vai justificar esse erro. A menos que nós mudemos o nosso sistema para um sistema processual atípico, o nosso sistema é típico. Não existe circunstância. Agora, sob o ponto de vista do princípio da instrumentalidade, o magistrado pode utilizar o princípio da instrumentalidade. Então, qual que é a diferença entre instrumentalidade nesse aspecto e aproveitamento? Ora, o aproveitamento, nós podemos até dizer que ele decorre-se da instrumentalidade, que ele é uma espécie de... Podemos até afirmar isso. Mas a circunstância é muito mais grave. Portanto, para a parte, é absolutamente inadequado e inapropriado que ela não tenha a tutela do direito por conta de uma circunstância em que o sistema jurídico não foi claro a respeito de qual meio efetivamente deveria ter sido utilizado. Na maioria das vezes, os julgadores acreditam que a opinião deles a respeito do meio processual é suficiente nos processos que estão sob a sua gerência, sob a sua administração. O problema é que meios processuais, assim como qualquer outro conteúdo em direito, podem ser comparados e estudados sob o prisma daquilo que é dito pela jurisprudência em todo o país. E dentro desta lógica, situações como essa que eu citei de uma ação popular proposta pelo Ministério Público são absurdas porque em nenhum lugar isso vai acontecer. Isso é uma circunstância de erro. Mas outras situações, que são aquelas que eu aponto, né, no meu livro, inclusive só já aqui trazendo a última edição do livro, né? Então, outras edições, outras obras e circunstâncias vão demonstrar, fazendo um levantamento jurisprudencial detalhado,
que existem muitas circunstâncias, seja entre ações, seja entre recursos, seja entre formas de prestação da tutela provisória, seja entre formas de intervenção de terceiro, seja entre procedimentos distintos, em que você terá dúvidas não geradas pela falta de estudo, mas geradas, na verdade, por uma pesquisa que muitas vezes o julgador não fez. Mas que isso justifica uma dúvida verificável objetivamente, não é uma dúvida subjetiva. As pessoas muitas vezes acham, espera um pouquinho, mas se a dúvida é subjetiva, não. Tanto que a Teresa Rudalvinho, quando escreveu pela primeira vez sobre o tema, colocou dúvida objetiva e colocou no dúvida uma aspas, para dizer que essas dúvidas, na verdade, se é dúvida, não deveria ser objetiva. Então, veja que isso decorre de pesquisa, né? Então, essa é a distinção entre instrumentalidade e aproveitamento. O aproveitamento pode até ser visto como uma forma de instrumentalidade, mas a gravidade da não aplicação do aproveitamento, numa hipótese de dúvida verificável no ordenamento jurídico entre os meios processuais a serem utilizados, é maior. Um indeferimento, por exemplo, de meio de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, porque o julgador acha que tem que ser aquele meio e não outro, é gravoso. Né? Em relação a meio de tutela provisória, é gravoso. Em relação a meio recursal, em circunstâncias claras, no ordenamento, é gravoso. E as hipóteses de dúvida surgem e se dissipam todo dia. O tempo inteiro você tem hipóteses de dúvida que surgem e vão embora. Então a questão da dúvida tem que ser demonstrada de maneira atual por meio de pesquisa. O que é que eu digo no livro que eu acho que é importante? Né? Eu trato primeiro dessa distinção, desse significado, para dizer o seguinte: a partir da Constituição e dos valores constitucionais, os alemães trabalham com o princípio do maior valor, no sentido de que as normas maiores estão acima de normas menores, e de que as normas de meios processuais são normas menores. Então, se ficar comprovado, no caso concreto, a dúvida a respeito do meio processual, ela nunca deve deixar impedir a análise do mérito, análise do direito material. Esse foi o desenvolvimento desse tema, sob o ponto de vista da doutrina e da jurisprudência na Alemanha. Então, quando nós trouxemos para cá e chamamos de princípio da fungibilidade, nós arrebentamos com o operador do direito ou com o estudioso que vai começar a estudar o tema. Porque a gente pega uma coisa que não tem nada a ver com a essência e chama de uma forma distinta. Na verdade, veja, o princípio do aproveitamento, o princípio em si do aproveitamento, é um princípio das unidades. Então, quando eu estou chamando de aproveitamento, eu estou dizendo que o conteúdo aqui, senão eu chamaria de princípio do aproveitamento no processo civil. Né? O livro não é isso, é aproveitamento dos meios. Então, eu estou trabalhando sim com unidades, mas acima de tudo eu estou trabalhando com a ideia de aplicação do princípio, de aplicação da proporcionalidade de fundo constitucional aos meios processuais, que se justifica pelo aproveitamento, e cuja gravidade é muito maior do que mera instrumentalidade. Então, o dever de análise do mérito é muito maior. Muito bem, agora, dito isso, o que eu vejo que é importante dizer a vocês? O livro faz uma análise, sim, da distinção entre meios e fins do processo, no sentido de que os fins do processo são fixos, são estáticos. Então, existem estruturas processuais estáticas e estruturas dinâmicas. As estruturas estáticas não podem ser alteradas. As estruturas dinâmicas podem ser alteradas. Existe uma dinâmica dentro delas. Então, os meios processuais fazem parte de estruturas dinâmicas do processo. E essas estruturas dinâmicas, é muito importante que a gente entenda, existem para a melhor adequação possível. Nos casos em que as estruturas dinâmicas são contrárias à melhor adequação, nós estamos atrapalhando o processo, nós não estamos ajudando. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? O fim é a maior adequação, não a menor adequação por conta das estruturas. Então, um dos capítulos eu falo, já entrando aqui no segundo e depois no terceiro, eu falo sobre a forma como garantia e a forma como entrave. O tipo processual existe para quê? Né? Ele existe só pela nossa cultura ou o tipo processual existe para que eu possa adequar da melhor maneira possível a tutela para o direito material? E a conclusão que eu defendo é que o tipo processual existe, a tipicidade processual existe pela nossa cultura, não pela adequação. O discurso que nós temos hoje, ao estudar o processo na perspectiva dos direitos fundamentais, é de transformar a função dos tipos processuais. Caso contrário, tudo que eu teria que estudar é se uma decisão é recorrível, né? Ou seja, é cabível o recurso dessa decisão? Qual o recurso? Não interessa. É cabível a intervenção de terceiros na circunstância? Qual a forma? Não interessa, porque eu não teria tipos processuais. Formas distintas de tutelar a urgência, formas distintas de fazer a intervenção do terceiro, formas distintas de recorrer. Ok? E aí eu não precisaria me preocupar com essa adequação como se ela fosse um pré-requisito e não como se ela fosse consequência.
Ora, se o que eu busco é melhor tutelar o direito, a última coisa que eu posso fazer é não tutelar o direito por conta do meio. Então, essa lógica de busca de um equilíbrio, de um processo formalmente equilibrado é muito importante. Algumas pessoas dizem, então, a fungibilidade vai evitar a declaração de nulidades? Né? Veja, não. Se eu defendo que existem dois meios que podem servir para uma mesma finalidade, porque a jurisprudência tem dúvida a respeito deles, e, portanto, em vários lugares do país afora, e a lei é nacional, a lei é federal, ela é aplicada ao país inteiro, né? Não necessariamente lei nacional, mas federal. Então, veja, e a dúvida existe nessas situações, significa que eu não posso exigir que a parte acerte qual meio. Eu não posso. E se eu não posso exigir que a parte acerte o meio, então eu tenho que aceitar que dois ou mais meios vão servir para uma mesma finalidade. Preciso aceitar que dois ou mais meios serão capazes de atingir exatamente o mesmo fim dentro do processo. E no momento em que eu aceito que dois ou mais meios são capazes, a questão da adequação é muito menos importante. A forma como eu lido, ela vai ser importante para eu construir, no caso concreto, muitas vezes, meios que podem não existir na lei. Circunstâncias, formas de tutelar o direito material que podem não existir. Nós temos tantos instrumentos hoje para fazer isso, por negócio processual. Nós temos a nossa criatividade hoje pode adequar muito mais o processo do que a existência de um meio previsto em lei, desde já. Então, o objetivo, em relação à questão das nulidades, veja, se eu aceito que dois ou mais meios, no caso concreto, são utilizáveis, não haveria nunca um prejuízo. Se não haveria prejuízo, não haveria nulidade. Então, é mentira dizer, não é verdade que o aproveitamento evita a declaração de nulidades. Né? Uma vez eu participei de uma dissertação na banca, em que a discussão, né, a Manuela Mazzocco, e ela disse isso, quem sabe evite nulidades. E a grande discussão foi, eu acredito que não. Acho que essa hipótese não dá para você confirmar. Porque se os dois meios são, desde já, aceitos, e você comprovou pela tua pesquisa, em nenhum dos dois você teria nulidades. Então, a aplicação do princípio da fungibilidade, ou mesmo do aproveitamento de meios, não vai gerar a não declaração de nulidades. Porque ela já não ocorreria antes. Veja, né? Ou seja, nós estamos, desde já, falando sobre a aplicação de um princípio e a sua conjugação como forma de fazer com que o mérito seja analisado e essas situações de adequação a partir da Constituição sejam melhor pensadas. Muito bem, aí ainda no livro eu vou tratar das principais situações, né? Então eu trato aí, vamos lá, circunstâncias em que você tem dificuldade, até hoje a sustação de protesto é uma coisa que a jurisprudência brasileira não sabe se a medida cautelar é uma antecipação de tutela e às vezes você corre risco. Até hoje situações que estejam ligadas com algumas liminares, né? Agora por conta da ADI 4296, nós tivemos a possibilidade de concessão, de antecipação de tutela, de liminares contra a fazenda pública de maneira mais ampla, mas vários juízes têm dúvida sobre como é que você deve fazer isso. Então tem gente que acha que você tem que pedir por mandado de segurança, tem gente que você por antecipação de tutela. Então virou uma hipótese também. Saindo da tutela provisória, nós podemos falar em intervenção de terceiros até hoje, já de muitos anos, nas hipóteses de dúvida entre responsabilidade solidária e subsidiária, você tem dúvida entre chamamento e denunciação da lide. A denunciação da lide se tornou uma vala comum, uma via comum, porque o advogado em dúvida sempre utiliza, ou na maioria das vezes utiliza a denunciação da lide. Mas caso o profissional utilize o chamamento e o juízo entenda que não é caso de chamamento, sejamos claros para entender que existe dúvida na jurisprudência a esse respeito. E, portanto, não faz sentido não tutelar o direito da parte. Afinal de contas, se ele indeferir o chamamento, a parte vai ter que mover uma ação autônoma. A consequência é absolutamente negativa por conta disso. Então, são várias formas, né? Eu vou entre ações, né? Querela nulitatis e rescisória. Aí vai quem diga, não, mas eu não posso converter uma na outra, não tem fungibilidade, não tem aproveitamento aqui. Veja, a fungibilidade como aceitação, eu não preciso converter nada. O que eu quero é que tanto o tribunal aceite a rescisória na hipótese que você está discutindo situações, por exemplo, de inexistência do processo, então, ou o juízo de primeiro grau aceite a querela. Então, não deixe de tutelar o direito material na hipótese de existência só porque a discussão é de existência, que é o que acontece muito. Então, em várias outras formas também de impugnação, a gente vai ter essa discussão. Tem, inclusive, vamos lá, outra discussão que se tem hoje muito é o parágrafo 3º do 1024. A gente diz, o que o Código fez foi prever uma hipótese de fungibilidade, o parágrafo 3º do 1024. O parágrafo 3º do 1024 é aquele que determina que o tribunal conheça dos embargos de declaração como agravo interno nas decisões monocráticas, especialmente no âmbito dos tribunais superiores, isso vai acontecer.
Na verdade, não é uma hipótese. A fungibilidade decorre da boa-fé. Os requisitos de fungibilidade do CPC de 39 foram a ausência de erro grosseiro e a ausência de má-fé. Má-fé pela tempestividade. Então, como é que eles se transformaram ao longo dos anos hoje? Você tem que utilizar meios e estar dentro do prazo para os 2 meios que você utilizar. Isso até hoje, pela jurisprudência. E o seu erro não pode ser grosseiro. Ou seja, tem que haver a dúvida no caso concreto. Você tem que demonstrar que há dúvida no caso concreto. Então, o que eu digo sempre em relação a isso? Não pode haver uma circunstância em que você não consiga demonstrar esses requisitos. Você tem que conseguir demonstrar essas situações para poder estar lidando com elas, tá? Para poder pedir a aplicação do princípio, inclusive do aproveitamento de meios. Acontece que em algumas situações as pessoas podem, né, dizer, puxa, mas a questão da fungibilidade para mim não é clara, porque no parágrafo 3º do 1024, a lei diz, então eu não preciso demonstrar. Sim, porque é o que eu digo no livro. Às vezes, o aproveitamento ou a fungibilidade são de fundamento legal, e outras é de fundamento principiológico. Quando o fundamento é legal, eu não preciso demonstrar os requisitos. Está previsto em lei. Quando é de fundamento principiológico, eu preciso demonstrar os requisitos que eu citei agora há pouco, porque a densidade tem que ser feita no caso concreto. Só que o parágrafo 3º do 1024, com todo respeito, entendam, né? O princípio é utilizado quando a parte utiliza um meio que o julgador entende inadequado e, portanto, está de boa-fé. A parte está de boa-fé, ora bolas. Parte-se de que o princípio existe para isso, para proteger a boa-fé. Só que, com todo respeito, no parágrafo 3º do 2024, eu estou negando tutela jurisdicional, dizendo o seguinte, olha, você pode ter proposto a sua ação com base no repetitivo do STJ. Você pode ter todo o direito. A decisão monocrática pode não ter aplicado o repetitivo do STJ, mas você não tem direito a embargo de declaração. É isso que a lei está dizendo ali. É isso que o legislador fez. O parágrafo 3º de 2024 é uma proteção da administração da justiça ao invés de uma proteção ao cidadão. A hipótese não é de fungibilidade. Ou se você quer chamar de fungibilidade, é uma fungibilidade Darth Vader, do lado negro da força. É a fungibilidade que só vai prejudicar o operador do direito e só vai prejudicar o cidadão e o jurisdicionado, com todo o respeito, porque ela te nega embargo de declaração. Isso não é fungibilidade. Não é uma circunstância legal em que você está aproveitando para poder julgar desde já o mérito, que o direito ao agravo interno depois eu sempre teria, tá? Eu sempre teria. Está me negando uma tutela, uma forma muito importante de tutela jurisdicional. O enquadramento do precedente é central e não vai estar sendo feito neste momento, por meio dos embargos de declaração. Mas veja, o que eu acho que é importante dizer? Muitas pessoas, quando eu terminava o meu livro na primeira edição, eu terminava o livro dizendo todas as hipóteses de aplicação, né? Então, eu tinha uma parte geral e uma parte de aplicação. Então as pessoas achavam, para elas pegarem as dúvidas e defenderem perante o judiciário sempre que é assim o assado que deveria ser aplicado o princípio. O princípio tem que ser aplicado assim, o assado, está aqui a dúvida, está aqui o livro do Lamy, aplique, por favor, o princípio da fungibilidade. E tanto na minha experiência profissional, quanto na experiência de pessoas que leram, elas achavam que era isso que eu estava dizendo. E aí eu cheguei à conclusão de que eu tinha que escrever mais um capítulo das próximas edições do livro. Porque já que eu queria... A minha intenção foi uma intenção descritiva das dúvidas, nunca prescritiva de como você deveria agir em relação a isso. Então, como eu percebi que as pessoas não tinham compreendido isso, por mais que eu falasse, e não estava claro realmente o que eu queria dizer, então eu fiz mais um capítulo, que é como aplicar o aproveitamento. E neste capítulo eu começo dizendo o seguinte: primeiro, não utilize nunca aquele cujo nome não se pode falar, né? Valdemorte chama-se fungibilidade. Então, se você quer aplicar, realmente quer que seja aplicado o aproveitamento, a primeira coisa que você precisa fazer é nunca citar o Valdemorte. O nome fungibilidade tem uma interpretação na jurisprudência, que é o seguinte: você é um ignorante, você não sabe nada de processo, você está querendo que eu passe a mão na sua cabeça porque você não consegue nada, não sabe nem qual é o meio processual adequado. Não peça aplicação do princípio da fungibilidade, porque isso é uma declaração, um pedido de tolerância com a sua suposta incompetência. É assim que o judiciário olha para a coisa. Então, você não pode nem pedir, não peça nem aproveitamento de meios. Não faça isso. O que você faz? Estude qual é o meio que deve ser o mais adequado, peça aquele, utilize aquele. Mas, em pedido subsidiário, demonstre em um capítulo resumido a dúvida e diga: olha, por conta dessa situação jurisprudencial aqui, caso Vossa Excelência entenda que esse meio não deve ser, aceite que seja, pode, se Vossa Excelência preferir, ou aceite o meu meio por conta dessa dúvida aqui, ou, se Vossa Excelência preferir, converta neste outro meio, entendeu? Mas qual que é a ideia? É uma ideia de bom senso. É simplesmente uma ideia de bom senso demonstrando a dúvida, entendeu?
pela primazia do julgamento do mérito, porque daí você não vai estar trabalhando com a ideia nem de aproveitamento, nem de nulidade, nem de princípio da fungibilidade, e muito menos, você simplesmente vai demonstrar a divergência e vai fazer um pedido subsidiário. Então, nesse capítulo, que é o capítulo final, o que eu digo, né, como formas? Quais são as formas de você aplicar a fungibilidade ou aplicar o aproveitamento do seu ponto de vista pragmático? Então, eu digo, primeiro, compreenda a diferença entre fungibilidade e instrumentalidade, ou entre aproveitamento e fungibilidade. Aproveitamento e instrumentalidade. Essa é a diferença que eu falei no começo. Depois, compreenda que existe um mito de um profissional incompetente, em decorrência da utilização literal, né, do termo princípio da fungibilidade. Entenda isso, você não pode utilizar, pode é morte. Depois, demonstre claramente e didaticamente, de maneira objetiva, a dúvida jurisprudencial, a falta de clareza do sistema. Depois, conclua efetuando um pedido subsidiário, ou de aproveitamento, né, ou de aceitação do meio, ou de conversão do meio utilizado. Ok? Não fundado na literalidade do princípio, mas sim em razoabilidade, proporcionalidade, na ideia de bom senso. Tá? Na ideia de bom senso. Pronto, é isso. Por quê? Porque isso leva à compreensão de que a tipicidade do meio processual aqui acaba servindo como entrave, e não como adequação, e não como promotora da melhor adequação. Então é isso que eu disse, claro, né, explicando, citando mais exemplos também, mas acho que o ponto central é, em muitas circunstâncias, a gente consegue demonstrar, sim, para o julgador, essas hipóteses de dúvida. E algumas outras hipóteses de dúvida que vão surgindo, que aparecem, que eu coloco. No livro eu também falo das dúvidas positivas e das dúvidas negativas, né? A dúvida positiva é aquela que você tem em decorrência do seu estudo, a negativa decorre do fato de que no seu estudo não tinha elemento nenhum. Isso também gera dúvida, né? Isso é uma coisa que às vezes me perguntam. Eu tenho várias divergências a respeito de qual meio processual. Perfeito. Só que às vezes, especialmente quando é lei processual nova, como que eu impugno isso? Como que a lei processual nova vem e ela não fala tudo aquilo que é a respeito dela mesma? Então a dúvida também existe, mas é uma dúvida negativa. Tá? Então pode acontecer isso também. E aí, nessas situações, você cria dificuldade sobre qual meio processual você vai utilizar para... Mas no livro eu trato aí de dezenas e dezenas de hipóteses. Né? Eu vou convidar os colegas também para fazer leitura. Eu acho que, basicamente, tá? São esses os pontos de provocação. Aí eu volto a palavra para você, Guilherme. Te pergunto se você tem algum ponto que você queira ainda, nos nossos últimos minutos aí, trazer para a gente fazer uma provocação ou um debate. Professor, eu tenho um questionamento, na verdade, uma provocação para lhe ouvir mais um pouco. Como os tribunais superiores interpretam a ideia contida no aproveitamento de meios? Quando ele é legal, por exemplo, parágrafo único do artigo 305, entre antecipação de tutela e medida cautelar, quando tem uma previsão legal, ou mesmo parágrafo 3º do 1024, as cortes superiores têm tranquilidade de dizer que a hipótese é de aproveitamento, ou fungibilidade, que elas vão chamar. Quando ele é principiológico, rarissimamente. Talvez num processo penal um pouco mais, mas no processo civil, que é a nossa área de estudo, rarissimamente. De forma literal. Rarissimamente de forma literal. O que elas vão fazer? Vão aplicar? Vão, mas vão aplicar sem a literalidade de dizer que é isso que elas estão aplicando. Elas vão dizer, por uma questão de bom senso, né? Elas vão simplesmente aceitar a circunstância. Antigamente, os embargos de infringentes, por exemplo, quando a gente teve a reforma dos embargos de infringentes, muito se discutia a respeito do cabimento dos infringentes, ou mesmo no cabimento de especial ou de infringentes no caso concreto. Então, por conta daquela dúvida, o STJ muitas vezes aceitou recursos especiais que tinham sido interpostos sem a oposição dos infringentes, mesmo contra a súmula 207, porque ele percebeu que as partes teriam ficado numa situação muito delicada, mas ele nunca utilizou a palavra aproveitamento ou fungibilidade para isso. Ele só admitia no caso concreto, porque ele viu que não fazia sentido, é uma questão de bom senso, de proporcionalidade, de razoabilidade. Então, os tribunais superiores continuam fazendo isso em algumas situações hoje, mas eles não chamam isso de fungibilidade. Né? Eles admitem, às vezes, o especial ou o extraordinário, mesmo admitindo que a circunstância não é claramente de matéria constitucional, de matéria infraconstitucional, para não deixar de fazer com que a coisa seja analisada. Tá? Por exemplo, nessas zonas de penumbra, o que Marinoni cita, tá? Você vai ter várias circunstâncias em que isso é aplicado, só que não literalmente dizendo que este é o conteúdo. Por quê? Porque aí volta naquele motivo anterior histórico, inclusive, né? de não ter esclarecido
para a doutrina operadora do direito a essência desse tema. Este é o Processo Cast. Neste episódio tivemos a felicidade de receber o professor Eduardo Lamy. Acompanhem o Prof. Lamy nas suas redes sociais. O seu Instagram é @eduardolamy_. Querido professor, gratidão por teres aceitado o convite de participar do podcast e pela aula que o senhor nos proporcionou. Algum recado final? Agradecer a você o convite, dizer que é uma satisfação aí e que qualquer dúvida, etc., fico à disposição para conversar tanto pelo Instagram quanto pelas demais redes sociais, né? E dizer que qualquer iniciativa futura que você tenha também, conta comigo, uma alegria, né, participar das suas iniciativas. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência, avaliá-lo com 5 estrelas e seguir o Processo Cast no Instagram, @ProcessoCast. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau!